Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, Castelo forte é o nosso assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar,
que eu sou Deus e saber que eu sou Deus. Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Todos encontraram? Atos, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhe eles: Em que fostes batizado então? Responderam: No batismo de João. Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles. Levou consigo os discípulos e discutia todos os dias na escola de Tirano. Durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Quando isso se tornou conhecido de todos os habitantes que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Pai, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito venha conduzir esse momento aqui, falando aos nossos corações e encorajando-nos para que venhamos de fato nos colocar como instrumentos teus nesse mundo, nessa cidade, com ousadia e com a convicção do poder transformador que a tua palavra tem, que o Evangelho possui. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, Charles Spurgeon certa vez disse que o Evangelho é como um leão enjaulado. Nós não precisamos defendê-lo, simplesmente deixar com que ele saia da jaula. A gente não precisa defendê-lo, porque ele tem um poder transformador. Ele tem essa ferocidade, vamos assim dizer, e nós precisamos crer nesse poder transformador que o Evangelho possui. Paulo tinha total convicção do poder do Evangelho, do poder que estava à sua disposição. Uma convicção que nem sempre nós possuímos quando nos deparamos com os desafios do lugar que Deus nos colocou, da cidade que nós estamos. Muitas vezes nós olhamos para os desafios do país, como
esse ano as dificuldades e a gente passa a colocar mais crédito nas dificuldades do que no poder do Evangelho. A gente coloca mais fé no poder do inferno do que no poder do reino de Deus. Parece que muitas vezes a gente é levado a ter mais confiança na dificuldade da Babilônia do que no poder que existe na Nova Jerusalém. E Paulo não tinha esse temor, tanto que ele chega a Éfeso, a maior cidade da Ásia Menor, com muitos desafios, com uma população quase do tamanho de Ribeirão Preto, cerca de 500 mil habitantes, pouco menos que a nossa cidade, naquele contexto. E ele leva a palavra, e o curioso é que isso vai trazer algumas implicações, inclusive para ele, de dificuldade, de perseguição, porque a palavra toca nos ídolos de Éfeso. Boa parte do comércio de Éfeso era erguido em torno do culto idolátrico do templo. Muita gente ia até Éfeso para conhecer o templo e vendia-se miniaturas do templo, e a palavra, através do apóstolo Paulo, toca nisso e traz prejuízo para aquela cidade, mas ele não teme. Tanto que lá na frente, numa das suas cartas, ele vai dizer: eu lutei contra feras em Éfeso. Mas ele não teme as feras, por quê? Porque o Evangelho é como um leão enjaulado, ele tem poder. A gente não tem que temer, a gente tem que ser porta-voz de Deus e crer nesse poder transformador que o Evangelho possui. O Evangelho tem essa capacidade de transformar, amém? E o que levou Paulo a fazer isso? Será que o que Paulo cria era uma metodologia que ele aprendeu? Era a sua capacidade de articulação do raciocínio, do pensamento? Não! Paulo ele vai simplesmente se pautar nos princípios do Evangelho, e isso gera todo o impacto naquela cidade. O que a gente pode aprender com Paulo, se nós queremos ser agentes de transformação? Tanto falou-se no mês passado de avivamento, né? Por conta da experiência de Augsburg, da universidade, se aquilo é avivamento, se não é avivamento, quais são as implicações? A gente poderia olhar para esse texto e pensar nisso. O que Paulo usa aqui como base para a sua ação missionária e quais foram os desdobramentos disso naquela cidade? O que a gente pode aprender então com o apóstolo Paulo aqui? Primeiro, que o avivamento, ou essa transformação, ela virá por meio de uma ação comunitária. Aprenda isso no nome de Jesus, porque a gente vive numa sociedade que prega muito o individualismo. No entanto, se a gente quer ser agente de transformação, precisamos sempre ter a consciência que essa ação vem por meio de uma comunidade. Deus age através da sua comunidade, através da sua igreja. Você viu aqui comigo que o texto diz que ele achou alguns discípulos. O verbo ali, grego é eurisco. A ideia aqui não é que ele achou por acaso. Não é que Paulo pela manhã se levantou, foi comprar um pão e ouviu os caras falando um evangeliquez e falou: esses caras são crentes, hein? Vocês são crentes, onde vocês congregam? Não. A ideia aqui é que ele fez uma pesquisa. Ele descobriu algo após uma pesquisa. Porque ele não começa a agir ali sem antes ter com ele um grupo de pessoas. Sem antes ter com ele uma comunidade. Se antes ter com ele irmãos. Por quê? Porque Deus decidiu se manifestar através da comunidade. Nós somos chamados a ser inseridos no corpo de Cristo Jesus. Precisamos uns dos outros, e Paulo faz questão de dizer isso em muitas das suas cartas. Aos Efésios, por exemplo, ele diz assim: façam todo o esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mantenha a unidade do Espírito. Ele aconselha os próprios Efésios na sua carta. Aos Coríntios ele fala da importância do exercício dos dons. Para quê? Para que o corpo seja edificado, para que a glória de Deus se manifeste. Não existe cavaleiro solitário no reino de Deus. A gente ouve falar de Paulo, ouve falar de John Wesley, de tantos homens, e nos esquecemos que por trás dele tinha lá um grupo de pessoas, tinha uma comunidade, tinha gente orando, tinha gente intercedendo, tinha gente apoiando financeiramente, tinha gente apoiando com dons. Ninguém faz as coisas sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Aliás, a gente conhece mais de Deus exatamente na comunhão dos santos. O profeta Isaías tem uma visão, capítulo 6. Ele viu o quê? O Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele viu serafins proclamando:
Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas o texto lá vai dizer que eles proclamavam, não para Deus, proclamavam uns para os outros. E a ideia da igreja é exatamente essa, da visão de Isaías. Porque é na junção do corpo de Cristo que a gente mostra um pouco da face de Deus uns para os outros. Quando você anda sozinho, você tem uma experiência com Deus, você conhece um pouco de Deus, mas na comunhão dos santos a gente tem uma perspectiva muito maior, mais colorida da graça de Deus. Não é por acaso que a múltipla forma graça de Deus, as múltiplas formas, a ideia lá no grego tem a ver com múltiplas cores. Sozinho você vai ver ao azul, mas quando você se une aos seus irmãos, você vai ver cores, vermelho, verde, amarelo. A gente precisa da comunhão para conhecer mais e mais de Deus. O Evangelho não nos liberta para a gente ter uma vida autônoma. A sociedade prega muito a autonomia, mas o Evangelho nos chama para viver a interdependência. É um dependendo do outro, e aí nisso a gente vai crescendo e vai vendo o Evangelho florescer. É curioso quando você vai olhar para a força de um cavalo, e ele tem a capacidade de puxar, por exemplo, 3.000 quilos, vamos imaginar. Aí se você coloca um segundo cavalo, você pensa o quê? Vai puxar o quê? 6.000 quilos, né? São 2, mas na verdade ele puxa 9. Quando eles estão juntos, eles não puxam o dobro, eles puxam o triplo. A capacidade deles vai muito além. Quando nós nos unimos, eu não estou te chamando de cavalo não, fique em paz, eu só estou dando um exemplo. Olha para você. Mas quando a gente se une, existe essa sinergia, ela é fruto, ela é resultado dessa interação, dessa unidade, e o texto bíblico fala isso para nós. Não que Davi diz, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce pela sua barba e enche a gola das suas vestes. Fala dessa unção, dessa consagração, é como o orvalho do irmão, que vem e traz vida, floresce tudo em Jerusalém. A união traz isso, traz bênção de Deus. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Jesus disse que vocês sejam um, para que o mundo, mesmo que esteja enganado pelo Deus dessa era, ele vai ser capaz de perceber que existe um Deus que os ama, através da unidade. Então essa união provoca essa sinergia, essa capacidade. Paulo, antes de qualquer coisa, ele pesquisa, encontra alguns irmãos ali, que não eram tão irmãos, precisavam aprender alguma coisa, mas através dessa comunhão, e isso não dá base para a gente ensinar G12 não, viu? Tem um pessoal que vai ver aqui umas coisas doidas nesse texto, tinha um 12 lá, mas não quer dizer nada. Ele começa com esse grupo, e aí, através dele, ele vai iniciar a ação. Então, antes de começar, ele procura, pesquisa, e a partir dessa comunhão, dessa pequena comunidade, ele começa o seu trabalho. Então, a ação virá através de um grupo, de uma comunidade. Não despreze a comunhão dos santos, não despreze a unidade. Você que está orando aí incessantemente pela nossa cidade, você que nesses últimos tempos tem Deus, usa a minha vida, fortaleça a comunhão dos santos, porque é através disso que Deus age, é através disso que o vento de Deus sopra, amém? Segundo, essa transformação virá, então Paulo está calcado no Evangelho, união, comunhão, o nosso Deus é uma comunhão, 3 pessoas e um Deus. Então, se Ele é uma união perfeita, nós como seres humanos somos feitos para refletir essa união do próprio Deus triuno. E a partir do momento que a gente se esforça para manter essa união, a glória de Deus se manifesta. Paulo, consciente disso, começa a missão fortalecendo uma união. Segundo, o avivamento virá, a transformação, com uma igreja, evidentemente, completamente rendida à ação do Espírito Santo de Deus. Antes de tudo, Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? Sequer ouvimos falar do Espírito Santo. A gente ouviu do batismo de João Batista, do arrependimento. E aí Paulo então prega sobre Jesus. Fala do propósito de Deus em Jesus de Nazaré, que o próprio João Batista apontava para ele, e naquele momento impõe as mãos e o Espírito Santo vem. Por quê? Porque Paulo é consciente que não dá para fazer a ação de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Não dá para fazer missão se não for pelo Espírito Santo de Deus.
Não dá para conquistar nada se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não dá para mudar a realidade se não for pelo dunamis, pelo poder que vem do alto. E Atos deixa isso claro do início ao fim. Capítulo 1, Jesus diz: permaneçam em Jerusalém, aguardem a promessa. E aí diz no capítulo 2 que eles estão orando e começam a ouvir um som como de um vento impetuoso. Eles veem como que línguas de fogo descendo, e cada um começa a falar num idioma diferente, de modo que todos os que estão ali ouvem as maravilhas de Deus na sua própria língua, que é um milagre. Porque 120 pessoas falando ao mesmo tempo, e você ser capaz de ouvir as maravilhas de Deus no seu idioma, isso é um milagre. Mais do que falar, o cara entender as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. E aí Pedro começa a pregar e 3.000 pessoas se rendem a Deus. No capítulo 3, Pedro está subindo ao templo de Formosa, um paralítico, mendigo, pede dinheiro a ele, e ele, João, diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, estou igual a você, não tem nada, ó, tem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por quê? Tem o dunamis. No capítulo 4, a igreja ora, e o texto diz que todos ficam cheios do Espírito Santo e anunciam a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia. No capítulo 5 a gente vê Ananias e Safira tentando mentir, passar uma imagem para a igreja que eles não eram, hipócritas, e aí o texto diz que eles são fulminados, e o temor de Deus se apodera da igreja. Todos começam a anunciar a palavra com ousadia, com coragem. Você vai no capítulo 6, você vê Filipe pregando e sendo usado com sinais, com coragem, porque ele tem o dunamis. Você vai no capítulo 7, 8, você vê Estevão pregando para os irmãos com coragem. Ele é morto porque cheio do poder de Deus. Capítulo 9 a gente vê a conversão de Paulo. O Espírito separa, ele começa a anunciar o Evangelho para os gentios. Você vai no capítulo 10, você vai ver Pedro pregando na casa de Cornélio, e mal ele começa a abrir a boca, o Espírito Santo vem sobre todo aquele povo, de modo que Pedro fica surpreso. Olha, eles são gentios, e mesmo assim o Espírito Santo veio sobre eles. Você vai no capítulo 11 e vê a igreja de Antioquia, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Barnabé fica feliz de ver a graça de Deus sobre eles. A mão do Senhor era com eles, o texto diz. Você vai no capítulo 12, Pedro está preso, a igreja ora incessantemente a Deus por ele, e ele é liberto por um anjo. Volta para onde os irmãos estão, ele é libertado de maneira milagrosa. Capítulo 13, eles estão orando em Antioquia. Tenho para eles. Não tem como fazer a obra de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo aqui, ele é completamente movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele sabe porque o Espírito Santo que habilita a gente para testemunhar. Recebereis poder a fim de ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. É preciso do dunamis, é preciso do poder, é preciso ser revestido desse poder para testemunhar. É o Espírito que nos guia a toda a verdade. O Espírito não nos projeta numa relação esotérica, maluca. Ele nos faz ser convencidos dia após dia da verdade e nos pautarmos na verdade de Deus, de modo que a gente atinge a maturidade e descansa nessa palavra, porque ela se tornou um princípio sólido dentro do nosso coração. Eu não preciso mais que Deus fale alguma coisa. Não, a palavra já me convenceu, eu já sei o que é certo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Paulo, ele tinha convicção disso. E a missão dele ali deixa isso cada vez mais claro para nós. Porque primeiro, antes de ir para lá, a gente já vê Paulo sendo direcionado por Deus. Ele busca uma direção de Deus. Vá comigo aí no capítulo 18. Volta um pouquinho, verso 20. Diz assim: rogando eles que ficasse por mais algum tempo, ele não aceitou. Então Paulo tinha chegado em Éfeso, no versículo 19, chegaram a Éfeso onde Paulo os deixou, mas ele, entrando na sinagoga, discutia com os judeus. Rogando eles que ficasse por mais algum tempo, ele não aceitou. Antes se despediu deles, dizendo: se Deus quiser, outra vez voltarei a vós. E navegou de Éfeso. Se Deus quiser, eu vou voltar aqui. Se Deus permitir, se for da vontade de Deus, eu voltarei. Que ele busca direção antes de ir para lá.
Ele é movido por essas convicções, por esse direcionamento de Deus. É aqui que reside um dos sucessos para nós, né? O sucesso não é a gente ter uma metodologia correta, um atrativo legal, uma boa música. É a gente ter direção de Deus no que faz, buscar essa direção de Deus na nossa vida. Mas no versículo 6 a gente vê que eles falam em língua, profetizam, e aqui tem uma evidência de um novo nascimento. Aqui tem um sinal claro que eles entenderam que de fato Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, que morreu pelos nossos pecados, que nos reconciliou com Deus. Eles têm convicção. O sinal da língua é simplesmente para dar essa convicção de que eles de fato nasceram de novo. A gente não crê, por exemplo, que falar em línguas é o batismo no Espírito Santo, como algumas denominações creem. A gente crê que naquele contexto era um sinal para tornar isso evidente. Mas a gente crê que o batismo no Espírito Santo, ele pode se manifestar de diversas maneiras. A partir do momento que a gente crê em Jesus de Nazaré, se batiza, a gente já é selado com o Espírito Santo de Deus. Aqui é uma evidência de que eles estão num novo ambiente de vida. Não é só o batismo de arrependimento, eles compreenderam o propósito de Deus, estão uma nova perspectiva de vida. O fato dele ter o Espírito Santo mostra que ele tinha discernimento, e a gente precisa de discernimento na missão. A gente leu aqui que ele prega 3 meses na sinagoga, ele está lá persuadindo, convencendo, pregando, e aí o pessoal começa a falar mal do caminho, começa a zombar do Evangelho. Sabe o que Paulo fez? Ele não olhou e falou assim: vamos ter misericórdia desse pessoal, tadinho. O Evangelho é amor, Jesus é amor, vamos amá-los. Eles estão falando mal do caminho, eles estão desvalorizando, banalizando a graça, o Evangelho. Tadinho, não, Paulo não faz isso. Paulo, dos pés, ele vai embora. Ele vai embora. Às vezes a gente se esquece desses pontos no Evangelho. Tem um versículo que é muito mal compreendido por muitos cristãos. Vira e mexe, você vê alguma crítica a determinada coisa, alguém fala o quê? Não julgueis, irmão. Não julgueis. É impressionante porque ele só lê 2 palavras de Mateus 7, mas não lê o capítulo de Mateus 7. Jesus diz: não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma que vocês julgarem serão julgados, a mesma medida que usarem será usada para medir vocês. Então ele vai lá e fala assim: você está com uma trave no olho e está olhando o cisco no olho do teu irmão, hipócrita, tira primeiro o cisco do teu olho, então verás claramente para reparar o cisco, ou seja, continua reparando o cisco, é curioso, né? Depois você tirou a trave, ou seja, é um julgamento hipócrita que ele está falando, é um julgamento desrespeitado, é um julgamento sem conhecimento de causa, é um julgamento que você faz coisas piores e está julgando, é isso que Jesus está dizendo. Mas depois que você tirou a trave, ele fala: verás claramente para reparar o cisco. Então você faz para ajudar o outro. Só que lá no versículo seguinte ele fala assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Como é que você sabe que uma pessoa está tendo uma atitude dessa sem julgar? Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento. É só o julgamento hipócrita, precipitado, temerário, que cabe somente a Deus. Fora isso, a gente tem que usar o nosso senso crítico, a nossa racionalidade, para dizer assim: ó, daqui não dá. O cara está banalizando o que é sagrado. Cão e porco na Bíblia tem a ver com bichos que gostam da imundície. Lembra que Pedro fala que a porca lavada volta a revolver-se na lama e o cão volta ao próprio vômito? É gente que gosta de imundície. É gente que você fala, mas ele gosta da imundície. Ele desvaloriza, ele banaliza o Evangelho. Aí Paulo fala: daqui chega, já falei, preguei, vão começar a zombar, vão começar a falar mal do caminho, então de agora em diante eu limpo a poeira dos meus pés e eles vão ficar com o juízo de Deus. Que a pregação do Evangelho não é para converter todo mundo. A gente prega porque ou o cara se converte, ou ele vai ser alvo do juízo de Deus. Eu não sei aonde vai dar resultado. Meu papel é simplesmente jogar semente. É o semeador, você lança semente. Você prega o Evangelho. Eu não sei onde vai dar fruto, onde vai dar resultado. Às vezes vai cair em umas terras que a gente fala: que legal, o cara está alegre. Mas daqui a pouco o diabo rouba a palavra. O outro, hora que vem a aprovação, abandona a fé.
O outro fica encantado com as vaidades da vida, mas em alguns casos a árvore vem, nasce o fruto, dá resultado. Eu não sei onde dá resultado, meu papel é jogar semente. Mas onde eu estou vendo que está sendo menosprezado, eu limpo a poeira dos meus pés. Faço o que Paulo fez, discernimento espiritual. Opa, não dá. Vai ficar nessa, eu não vou banalizar o evangelho mais com você. Então você fica aí com a tua consciência diante de Deus a partir de agora. O Espírito Santo leva a Paulo a ter esse discernimento. E a gente vê sinais em Paulo, a gente vê ele sendo usado por Deus de maneira milagrosa. Ele nem estava lá, o pessoal pegava ali. A fé daquele povo era tão grande que curas aconteceram, milagres aconteceram, libertação aconteceu. Por quê? Porque ele faz a obra com o Espírito Santo de Deus. É preciso buscar sermos revestidos constantemente desse poder. Não é porque você teve uma experiência, ficou cheio do Espírito Santo, você vai lá pro resto da vida. Não, a gente tem que buscar sempre, constantemente esse poder para fazermos a obra de Deus. Terceiro, isso acontecerá, esse avivamento, essa transformação, através do nosso compromisso com a pregação e com o ensino fiel das Escrituras Sagradas. Paulo prega e Paulo ensina ali. Primeiro o texto diz que ele falou com liberdade. E aí cabe para nós, aproveite a liberdade para pregar. Não sei até quando a gente vai ter, aproveita a liberdade para pregar. Paulo conseguiu falar com liberdade e ele aproveitou esse tempo para pregar. Não desperdiçou essa oportunidade de falar. É curioso porque temos muitos irmãos aí em países perseguidos que não têm essa liberdade que a gente tem e a gente não prega com o mesmo afinco. Parece que quando a gente tem de sobra não valoriza, né? Os caras não têm nenhuma lá. Quando tem uma oportunidade eles não desperdiçam. Enquanto a gente tem um monte de oportunidade, a gente, qualquer dia eu falo. Não tem aquele mesmo compromisso que Mude, por exemplo, que fez uma aliança com Deus. Todos os dias eu quero levar alguém para o Evangelho. Na sua biografia ele diz que um dia estava chovendo, e não é pregação em massa apenas como ele fazia. Ele tinha um compromisso de uma pregação individual, sentar com alguém. Além dessas pregações que ele fazia essa outra no tete a tete. E um belo dia ele estava lá já na sua cama, frio, chovendo, ele se lembrou que ele não tinha pregado. Até que ele sai, Deus, eu quero sair andando na chuva, encontra um cara, um guarda-chuva, e aí ele pede ajuda daquele cara, e aí ele começa a partir daquela conversa a pregar o evangelho para aquele homem, começa a falar de Cristo para aquele homem, compromisso, podia ter ficado na cama, talvez a maioria de nós ficava, Deus, tem misericórdia, amanhã eu vou, o senhor conhece, agora são 10 horas da noite, é perigoso, pai. Ele honrou a aliança que ele mesmo fez, estabeleceu com Deus. Paulo aproveitou a liberdade para comunicar o evangelho. Aproveite as oportunidades. O texto usa aqui que ele persuadindo os homens. Persuadia, convencia o ouvinte com argumentos lógicos. Ele dava razões lógicas para as pessoas abraçarem a fé no evangelho. Pedro vai dizer no capítulo 3, versículo 15 da sua primeira carta: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja pronto para persuadir os outros. Por que você crê em Jesus? Você é doido, velho. Você é maluco, você é crente, você precisa estar pronto para persuadir as pessoas. Por que eu sou cristão? Por que a fé cristã faz mais sentido do que outras religiões, do que outras visões de mundo? Por que ela faz mais sentido que o marxismo? Por que ela faz mais sentido que o liberalismo? Por que ela faz mais sentido que qualquer outra visão de mundo? Tem que estar pronto para falar. Estejam prontos para persuadirem, para convencerem os ouvintes da razão da sua fé. Como eu falei também, o texto diz: alguns deles se endureceram, se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão, por isso Paulo se afastou deles. É você manter a fidelidade independente da popularidade. A gente está pregando fielmente, está buscando o Espírito Santo de Deus, mas teve gente que começou a falar mal do caminho, se afastou, começou a se levantar uma oposição, e Paulo mudou a pregação por causa disso. Ixi, estou perdendo o público da sinagoga, acho que eu vou começar a pregar uns negócios diferentes aqui para não perder essa gente. Os irmãos não querem mais vir no culto porque não tem um atrativo, porque não estão se sentindo bem. Não, então vamos mudar, vamos fazer um ambiente mais gostoso,
Vamos fazer um negócio diferente. Paulo não mudou nada do Evangelho. Vamos trazer uma pregação meio coach para motivar. A economia está ficando ruim no país, então vamos trazer um motivacional. Paulo não fez nada disso. Porque para ele não é popularidade, impopularidade. Isso não é sinal do cristão de êxito no ministério. Não importa se vai converter um, vai converter 30, se vão converter 3.000, como foi no dia de Pentecostes, ou se vão converter alguns, como foi a pregação dele lá no Areópago, em Atenas. Não importa quantos vão se converter, porque o nosso papel é jogar semente e sermos fiéis à pregação. Então Paulo mantém a fidelidade à pregação, não importa se tem fama, se enche auditório, se não enche, o que importa é sermos fiéis à verdade. Paulo, ele era fiel ao evangelho que ele foi chamado a pregar. É isso que importa. Ele diz na sua última carta, ele está preso, prestes a morrer. Ele diz para Timóteo: prega o evangelho a tempo, fora de tempo, repreende, corrige, exorta com toda longanimidade e doutrina, mas virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Antes juntarão mestres para si, para ouvir aquilo que lhes agrada. Então o que ele está falando para Timóteo? Timóteo, você pode pregar do jeito, tendo o horizonte certo, você está pregando diante de Deus. Então você está lá, o público que importa é Deus. Prega com paciência, com longanimidade, mais fiel à doutrina, repreende, corrige, anima, mas a realidade geralmente, Timóteo, eu vou te falar, rejeição. E não importa, o que importa é ser fiel, amém? Então Paulo não negociava o evangelho, passou a ensinar, o texto diz, e aqui eu gosto desse verbo grego, dialegomai. O verbo grego, quando ele começa a ensinar diariamente na escola de Tirano, essa palavra tem a ver com exercer o raciocínio dialético, é troca de informação, tem a ver com você trocar informação para chegar a uma conclusão. Então tem a ver com confronto de ideias. Diferente do que às vezes a gente vê, que alguém no estudo bíblico, já deve ter visto isso na sua vida, está no estudo bíblico, aí o fulano A fala um negócio totalmente diferente do fulano B. O que eles estão dizendo é completamente diferente. E a gente fala, amém, Deus falou, vamos embora. Ué, como assim? Vocês estão falando um negócio completamente diferente sobre o mesmo versículo, não pode estar certo os dois. No máximo, um está mais ou menos certo, uma meia verdade. Mas não tem como a gente abraçar duas coisas completamente diferentes e achar que está válido. Não, o texto está falando isso, e o outro não, o texto fala isso, é diferente. Alguém está errado. Alguém está errado. A ideia do verbo aqui é essa. Então tinha um contraste de ideias para chegar na verdade, para entender qual era a verdade, e a verdade ficava de pé, se sustentava. É isso que Paulo fez naquela escola. Era um exercício em comunhão. Era um exercício juntos. Como é que a gente vai entender a verdade? Aqui, ó, debatendo, mostrando, e a gente vai se convencendo. Por isso que teologia se faz em comunidade, não sozinho. Aliás, ninguém faz sozinho, só acha que faz. A gente fala, não aguento mais essa igreja, tradição, esse pessoal tudo hipócrita, papapá, retrógrado, e blá blá blá. E o cara está falando a partir de um monte de pensador que ele nem faz ideia. Só ele não percebe os pressupostos que ele está sentado. Mas a gente faz teologia junto como igreja, para a gente se confrontar se preciso, e mais do que isso, nos convencemos a praticar o evangelho. É isso que a comunidade local faz, mas a gente faz com a comunidade histórica. A gente lê junto com os irmãos lá, o que eles nos ensinaram, pegar. Eu prefiro ler a Bíblia, tendo do meu lado Agostinho, Calvino, Lutero, do que tendo Foucault, Karl Marx, outros. Não, eu prefiro ter gente que levava a Bíblia a sério. Gente que amava as Escrituras, amava Deus, amava o Evangelho, que se dedicou ao Evangelho, que se esforçou e teve crise que a gente teve. A gente não... C.S. Lewis fala que a gente sofre de snobismo cronológico. A gente acha que é mais inteligente que os caras. Que a gente vive em 2023, falou, eu já sei coisas que esse pessoal não... Gente, para. Os caras sabiam muita coisa. Eles escreveram volumes e volumes, e a gente tem que ter humildade de aprender. Tem uma frase que fala assim, se eu cheguei onde cheguei, é porque eu estive sobre os ombros de gigantes. Então vai lá.
se apoia nos gigantes da fé para você ter mais lucidez. A gente aprende em comunhão. Teologia se faz em comunhão, a gente aprende assim. E Paulo tinha disciplina. Todos os dias, durante 2 anos, de maneira ininterrupta, ele ensinou. Alguns dizem que ele pegava um momento de calor em Éfeso, tinha lá uma tenda, que aí era propício para o pessoal procurar um refúgio na hora do sol quente, e ele ensinava mais ou menos das 11 às 4 da tarde, todos os dias, de modo que todos os habitantes de Éfeso ouviram a palavra de Deus. Paulo foi estratégico. Pega um momento de calor intenso, tem uma tenda, o pessoal pode se refugiar do sol, e aí tem que ouvir o Evangelho. Tem que ouvir o Evangelho. Tem uma igreja lá no Nordeste que o pessoal ficou numa dúvida. A gente termina a construção da igreja, coloca aquelas janelonas grandes que as igrejas mais históricas têm, ou a gente leva esses 6 irmãos para o seminário. Eles decidiram deixar a igreja mais ou menos capenga e foram lá, levantaram 6 pastores e aquela igreja ficou sem porta, sem janela, e até hoje talvez, faz um tempo que eu não olho, mas ela é sem portas e janelas, ela fica dentro de uma comunidade da periferia, e ela fica aberta todos os dias. Na hora do almoço dos garis, eles têm uma sombra para poder deitar e descansar. O pessoal faz um sopão para a comunidade, faz um monte de trabalho ali, por quê? Uma igreja que foi estratégica. Vamos ser uma igreja para a cidade, vamos ser uma igreja para a comunidade, vamos fazer a diferença onde Deus nos colocou. Paulo foi estratégico e pregou ali de maneira ininterrupta, pregou a palavra de Deus, de modo que todo mundo ouviu, foi convencido, teve essa capacitação na vida dos discípulos, mas sempre ênfase no incrédulo. Então ele estava ensinando os discípulos, mas pregando para que outros ouvissem. Todo mundo ouviu o Evangelho. Qual foi o impacto dele? Primeiro, o que ele fez antes? Simplesmente começou com uma comunidade, não foi sozinho, foi com um grupo de pessoas, porque Deus se manifesta na comunhão, foi revestido do Espírito Santo de Deus. Não dá para fazer isso na força do braço. Eu preciso do poder de Deus, não é por força, nem por violência, diz o profeta Zacarias, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito, as portas do inferno vão ceder. E ele prega a palavra de Deus, ele não abre mão da palavra de Deus. Agora olha o resultado, o que acontece? O texto vai dizer, todos foram tomados do temor do Senhor. Todos foram tomados do temor de Deus, da admiração, do deslumbre pelo sagrado. Eles foram tomados de espanto pela grandeza de Deus. Depois de ouvir o que aconteceu, todo mundo foi tomado de um espanto por Deus, de uma admiração por Deus, de um temor, de uma reverência pelo sagrado. Todo mundo foi habitado por isso, os judeus e os gentios foram tomados desse temor. A verdadeira ação de Deus gera temor no coração das pessoas. Temor, como eu falei, não é só medo, não é reverência, é você ser tomado pelo espanto, pela admiração, você ficar deslumbrado pelo sagrado. Deus é assim, você lembra o povo de Israel? Tem um medo de se aproximar, ao mesmo tempo fica admirado com o negócio, gera esse sentimento em nós. A gente não age de qualquer forma, mas ao mesmo tempo a gente quer chegar mais perto e entender isso. É admiração, deslumbre. O nome de Jesus era engrandecido, o texto diz para nós. Qual que é o segundo resultado? Além do temor de Deus, o nome de Jesus era engrandecido. Não é o nome de comunidade, não é o nome de igreja, não é o nome de pastor, não é o nome de apóstolo. O nome de Jesus era engrandecido. Não é o nome do Levi, do Jonatas. É o nome de Jesus que tem que ser engrandecido. Não é o nome de apóstolo, que eu também acho que nem existe, né? Apóstolo bom já morreu, está lá, deixou a Bíblia para nós. É o nome de Jesus Cristo que é engrandecido. O nome dele é exaltado. Eu acho interessante que quando eu citei Pedro cura o paralítico em Formosa, vira aquele alvoroço, todo mundo, os judeus querem saber o que aconteceu. E aí o pessoal vê o negócio e vai até Pedro, louvar Pedro, e ele, calma,
não fiquem assim como se fosse por nós que fizéssemos isso, mas Jesus fez isso, e curvem a Ele, ou seja, Ele aponta para Deus. Hoje os caras são apóstolos, eles apontam para eles mesmos, né? Ou diferente, mais intenso ainda, na hora da responsabilidade, Pedro falou: olhe para nós, não temos prata e ouro, o que eu tenho, eu te dou. Na hora da responsabilidade, Pedro fala: olhe para nós. Está cheio de crente que na hora da responsabilidade, não olha para mim não, que eu sou pecador, olha para Deus. Né? Não é isso? Não olha para mim não, irmão, eu sou pecador, você tem que olhar para Deus. Não, você tem que chamar a responsabilidade, porque você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Mas na hora do aplauso, ele fala: olha para Deus. Hoje é o contrário, na hora da responsabilidade a gente fala: olha para Deus. Na hora do aplauso fala: louvado seja o meu nome, engrandecido seja eu. É o contrário, o nome de Jesus era engrandecido, não era o nome de Paulo, era o nome de Jesus. Em outra ocasião tentaram adorar Paulo, ele rasgou as vestes: a gente é homem como vocês. Olhe para Deus, o nome de Jesus era engrandecido. Houve confissão de pecado. O pessoal veio aqui, se arrependeu das más obras. O pessoal se reuniu para confessar publicamente os seus pecados. Eu tenho feito isso, eles confessaram os pecados, e mais do que confessar, teve abandono de pecado. Pegaram os livros de ocultismo, de magia, e queimaram os livros. O que eles estão mostrando com essa atitude? Nós estamos abandonando essa velha vida. Então o verdadeiro avivamento traz confissão e traz abandono de pecado. Se você se convenceu da graça de Deus, tem que abandonar o pecado, tem que deixar lá, tem que queimar. Eu não quero mais ter essa vida, eu não tenho mais nada a ver com esse velho homem. É isso que está acontecendo. Aonde tem avivamento de fato, o pecado é abandonado. Não apenas confessado, ele é abandonado. Ele é deixado. Dá espaço para uma nova vida. E a palavra de Deus crescia e se fortalecia. A palavra foi divulgada com poder. Ela se tornou o assunto do momento ali, mas não devido porque ela era uma novidade, mas especialmente porque ela produziu efeitos na vida das pessoas. Todo mundo ficou impactado. Então, meus irmãos, não adianta falar de avivamento se a única coisa que gerar em nós é uma contemplação abstrata. As marcas de um avivamento, elas têm que ser essa: é uma vida em comunhão, porque não existe discípulo chamado para ser cavaleiro solitário. Comunhão, fortalecimento da igreja, da comunhão dos santos, da unidade da igreja. Isso é uma base de uma ação que vai gerar impacto. Tem que ser revestido pelo poder de Deus e tem que ter compromisso com o evangelho, com o ensino das escrituras. E o que vai gerar? Vai gerar temor de Deus no coração, vai gerar confissão, vai gerar abandono do pecado. O nome de Jesus vai ser engrandecido e a palavra vai se fortalecer cada vez mais no coração das pessoas. Se não gerar isso aqui, não é avivamento. Se não gerar isso aqui, não é Deus que está agindo. Se só gerou uma experiência emocional e logo a pessoa voltou para o pecado, isso não foi avivamento. Me desculpe, isso não é avivamento. Voltou para a velha vida é só uma experiência. É só um momento que você teve emocional. Se não gerou transformação, não é evangelho, não é avivamento. Agora eu gostaria de concluir simplesmente dizendo que a gente tem que ter essa mesma convicção de Paulo, de que o evangelho é um leão enjaulado. A gente não pode deixar de crer no poder que o evangelho tem. A gente tem que começar a olhar para o evangelho e parar de olhar para os desafios que a gente tem no Brasil. Tem que começar a pôr mais fé no evangelho. Lembrar das palavras de Jesus que eu cito aqui constantemente: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus está dando que é certa a vitória da igreja. É certo, não é? Por que às vezes não tem? Por que não progride? Porque a gente não está crendo no poder do evangelho. Você não está deixando o leão sair da jaula. Você tem que libertar o evangelho na tua vida e libertá-lo aqui em comunidade também. Crê nesse poder transformador do evangelho da graça de Deus. E sabe, às vezes a gente vê um perigo e só está olhando, aliás, está vendo um desafio e só olha o perigo e não olha a oportunidade. Tem um teólogo japonês chamado Kosaki Koyama, que ele diz assim, que a crise é um momento onde perigo e oportunidade convergem. A gente está no Brasil, está vendo que
as dificuldades em todos os lados, e a gente está olhando só para o perigo. Crise está vindo aí, todo mundo está anunciando crise, e a gente só está olhando para o perigo. Mas às vezes é oportunidade para a gente mostrar que em Deus a gente sempre vai ter provisão. Quem sabe é na hora da crise que Deus vai levantar uma igreja fiel para mostrar para os incrédulos que vale a pena confiar nele. Foi no momento de crise que ele levantou o profeta Elias. E Elias foi sustentado de maneira milagrosa por corvos e tomava água do riacho. Quando o riacho secou, ele foi até uma viúva em Sarepta e Deus fez de maneira milagrosa o azeite e a farinha não cessar na casa dela, de modo que ela sustentou o profeta e sustentou a própria casa. Por que Deus fez isso? Porque o povo de Israel estava adorando a Baal. Baal era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. Não é irônico? Eles estão confiando na prosperidade de Baal, que Baal vai trazer. O que Deus faz através de Elias? Não vai chover mais. Vocês vão confiar em Baal? Então vai vir seca, vai vir crise, porque vocês estão adorando outro Deus. E aí Deus levanta Elias, é sustentado milagrosamente para fazer o contraste. Quem confia em Deus vê a provisão. Quem confia em Deus vê o milagre. Quem confia em Deus vê a farinha e o azeite multiplicando. Quem confia em Deus vê o corvo vindo trazendo provisão. Quem confia em Deus vê a mão de Deus em todo o tempo. Mas quem se curvar a Baal vai ver crise e escassez. No nome de Jesus a gente possa confiar poderosamente no Evangelho nesse ano. Amém? Vamos ficar de pé então, uma palavra de oração.